Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, sejam bem-vindos. Bem-vindo, gente. Já já a pastora vai entrar. Enquanto isso, sintam-se à vontade aqui. Bom, já enviei o link para a pastora. Enquanto isso, vou começar conversando com vocês, contando, né, os propósitos dessa live. Bom, a gente vai fazer a partir de hoje algumas semanas em que o foco é ter lives mais recorrentes até o lançamento do livro. Então, todas as lives vão ser voltadas para o conteúdo que é abordado no livro. Vou contar também um pouco do testemunho, né, de como que esse livro foi escrito, como que está sendo esse processo de lançamento. Estou muito animada para compartilhar com vocês. Vou começar orando antes de falar mais qualquer coisa. Então, amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por cada vida que está aqui nessa live. Senhor, obrigada por todos aqueles que vão assistir essa live que vai ficar gravada. Senhor, obrigada por cada um que estiver ouvindo essas palavras que eu estou falando agora. E não importa em qual linha de tempo, seja daqui meses, seja daqui anos e seja agora nesse minuto. Senhor, eu te dou graças, eu te louvo e eu te coloco no controle dessa live. Eu te coloco, Senhor, na autoridade suprema daqui. Que não sejam palavras minhas nem da pastora, mas sejam suas, Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que cada vida que apertou no botãozinho daqui venha ser encontrada pelo teu amor, de forma profunda, de forma extraordinária, muito além de tudo que eles imaginaram. Senhor, que cada vida aqui seja apresentada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Rei, fale conosco. A palavra é sobre o Teu coração, mas se o Senhor quiser mudar qualquer coisa, pode mudar. E Espírito Santo, nós desejamos você que toda barreira nos nossos corações caia por terra, que toda barreira nos nossos olhos, nos nossos ouvidos caia por terra. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma mente e um coração para receber em solo fértil tudo aquilo que o Senhor quiser plantar em nós nessa live. Pai, muito obrigada, muito obrigada. Tu é a honra, Tu é a glória. Eu te entrego todo o poder em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, enquanto nós aguardamos a pastora, aqui solicitou. Aqui. Cadê minha pastora linda? Amém, amém e amém. E aí, apóstola linda? Eu já tinha solicitado, eu falei, Mary, avisa ela que eu já solicitei, Mary. Perdão, não tinha visto. Oi, querida. Que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui com você, É viu? é uma honra imensa. Pastora, a live é tua. Pode orar de novo, pode orar, falar o que a senhora quiser. Muito obrigada mesmo, é uma honra estar aqui com a senhora, de coração. É o infinitamente mais de Deus. A minha oração é concordar com a sua oração. É dizer, Pai, em nome de Jesus, eu ligo na terra cada palavra liberada pela tua filha. Cada palavra que ela levou até o teu trono de graça tem a minha expressa concordância. Ligo na terra porque sei que assim o Senhor dirá sim, amém, nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, Sofia, primeiro eu quero dizer para você que foi uma honra para mim o seu convite, viu? Foi uma honra, assim como foi uma honra fazer o prefácio do seu livro também. Eu disse ali exatamente o que eu senti quando eu passei os olhos por aquele escrito todo. E é uma alegria para mim olhar para uma jovem ainda tão, tão, tão cheia de vida, mas ainda tanta coisa para viver e já colocando os pés nesse caminho de escrever sobre Deus, de falar sobre Deus. Aliás, quantos anos você tem? Glória a Deus, eu me emocionei. E Quantos eu anos tenho você tem? 18 anos, Pois faço é, 19 daqui a um mês. pois é,
18 anos, está desabrochando para a vida, está começando a caminhar dos primeiros 18 anos e você já está marcando um gol desse tamanho no, na arma do inimigo, na arca do inimigo, no lugar do inimigo. Você está mandando um tiro de canhão, tão jovem ainda. E para quem não Amém. sabe, eu preciso dizer, a Sofia é a conselheira mais nova que tem na minha tropa de elite. Ela é a mais jovem conselheira que trabalha comigo no Ministério de Cura e Libertação, no SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura Internacional. Ela postou isso, eu vi lá no perfil dela, no Instagram, ela se apresentando como conselheira e de verdade é uma excelente conselheira. Então eu vejo você como algo que vai ser extraordinário, não só como uma pessoa extraordinária, mas algo, um mover sobrenatural de Deus no meio de jovens, levantando uma geração ousada, uma geração que não vai ter realmente influência espiritual de trevas, mas vai resplandecer a luz como luzeiro no meio de uma geração. Eu vejo isso em você, Sofia, viu? E é uma honra para mim estar aqui. Uma honra, uma honra, uma honra. Agora, eu sei o que é que seu livro trata, porque se eu prefaciei, eu já vi o seu livro. Eu quero que você conte agora como nasceu essa ideia. Como começou essa ideia desse livro? Me fale. Não sei nem como pronunciar depois. Nossa, muito obrigada pelas palavras de coração, pastora. Meu Deus! Eu lembro que um ano e meio atrás tinha acabado de conhecer o seu ministério e eu lembro que eu orava, falando assim: Deus, eu queria muito a ajuda de alguém nessa parte de cura e libertação. Aí quando eu pensava em orar para Deus, para que a senhora me ajudasse nisso, que eu pudesse conversar com a senhora, me vinha: não, pastora Tânia? Meu Deus! Muito longe, muito. Como que eu posso, né? E agora a gente tá aqui junto, é muito, muito lindo. Muito obrigada mesmo. Meu Deus, obrigada, Senhor. Eu fico muito constrangida, pastora. A senhora tem um dos corações mais parecidos com Jesus que eu conheço. E eu Oh, falo de verdade. Assim, eu não sei se dá pra ver meu olho lacrimejando, mas eu falo de coração. O seu servir, a sua alegria, a sua simplicidade é muito linda. Eu me inspiro muito na senhora e no pastor Otto. E, e respondendo a sua pergunta sobre o livro, ele começou, eu me converti em 2022. E em 2000, eu sempre gostei muito de escrever, assim, eu escrevia história, etc, mas eu nunca achei que eu escreveria algo para Deus. E quando eu me converti, algumas pessoas chegavam para mim e falavam: "Olha, eu te vi escrevendo um livro, tive uma visão de você escrevendo um livro". E eu falava: "Não, eu escrever um livro, como assim? Né? Não tem como". E foi a chave quando eu fui em um retiro. Eu já era convertida há um ano e meio. E nesse retiro teve uma ministração de paternidade, inclusive no Silk também, depois o Senhor marcou fortemente a minha paternidade dele. E Deus falou muito claramente assim pra mim: você já me aceitou como Salvador, mas você ainda não me aceitou como pai. Você aceita ser filha? Aí eu comecei a chorar. E a partir daquele momento eu comecei a escrever algumas coisas da paternidade de Deus. E foi no ano passado, um ano depois daquele retiro, que o Senhor falou: agora é a hora que eu quero que você escreva de fato um livro sobre isso. Aí eu coloquei tudo que eu tinha anotado, que estava no meu coração, que o Senhor tinha falado, e transformei nesse arquivo que a senhora viu e que em breve todo mundo aqui da live vai ver. então, deixa eu interromper você. Eu ainda quero que você fale mais. Mas deixa eu interromper para te dizer duas coisas. Primeiro, é que eu conheço a sua casa, a sua família, conheço seus pais, eu tenho intimidade com vocês todos, já me assentei na mesa muitas vezes, conheço o jeito como vocês se relacionam. E Marco, seu pai, é um pai maravilhoso, maravilhoso. O zelo dele por você, o cuidado dele, o carinho dele, a atenção dele por você são extraordinárias. Eu sou testemunha disso. E ainda assim, havia algo mais que você precisava conhecer de Deus como pai. Porque quando eu ministro paternidade, eu falo que a falha dos pais é que impedem que cheguemos ao coração de Deus como filhas, como filhos, não é? Há um bloqueio, porque criamos um estereótipo de pai baseado no pai biológico que temos. Mas você mesmo tendo um pai biológico cheio de amor por você e de cuidado,
havia algo mais que Deus queria revelar a você como pai. Isso é fabuloso, não é? Significa que Deus quer provar a plenitude da paternidade dele para nós. Ele é pai do nosso espírito, ele é pai dos espíritos, está escrito isso na carta aos Hebreus. Então, a nossa origem, na verdade, é no Pai Celestial. A nossa origem é lá. Nós começamos lá. Quando ele fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Ou seja, antes de você ir para a barriga dela, você estava em mim. Você estava em mim, né? Ele nos gera no coração dele. E com certeza há muito de Deus para ser conhecido como Pai. Há muito de Deus. E essa revelação que Deus tem dado a você, ela extrapola aquilo que é o convencional. Porque normalmente as pessoas dizem, eu não tive um pai bom, aí eu só conheci Deus depois que eu fui buscar a cura da minha paternidade doente, da minha orfandade, em resumo, né? O que não é o seu caso. Você tem pai, teu pai é amoroso, teu pai é cuidadoso, mas você ainda assim sabia que tinha um pai celestial, pai do teu espírito, e precisava se revelar a você. Isso é maravilhoso. E a segunda coisa que eu quero lhe dizer é que eu imagino daqui a algum tempo, quando você tiver a minha idade, por exemplo. Eu tenho 77 anos, né? Estou há 3 anos de 80 anos, e eu passei anos da minha vida tendo experiências com Deus sem nunca haver escrito nada, 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 nada. Tinha muitas revelações, tinha muitas experiências pessoais mesmo que trouxeram para mim um nível de unção que hoje eu sei que eu tenho, mas nunca havia escrito nada. Até que um dia Deus falou comigo. Ele falou pessoalmente comigo de uma forma quase que audível. Quando ele fala comigo, ele fala como uma outra pessoa, não é um pensamento meu. Não sou assim, eu deveria fazer isto, mas ele diz, você deveria fazer isto, né? E ele me fez uma pergunta. Ele disse, você admira muito o apóstolo Paulo, não admira? E o apóstolo Paulo é minha referência. De todos os discípulos de Jesus que andaram pelo tempo da Bíblia, ele é a minha referência. Porque é com ele que eu aprendo muita coisa sobre libertação. É nas cartas de Paulo que eu aprendi os mistérios do reino dos céus. É nas cartas de Paulo que eu aprendi que a luta não é contra a carne e o sangue, que eu aprendi que existem principados e etc e tal. E aí eu respondi no meu espírito, sim, sim, eu amo muito o apóstolo Paulo e eu aprendo muito com ele. E aí Deus me fez uma pergunta, mas claramente fazendo uma pergunta, o que o apóstolo Paulo pregou quando ele esteve na escola de Tirano, em Éfeso? Eu não sei. O que ele pregou quando ele esteve na praça de Acro, Corinto, em Corinto? Não sei. Ele ficou anos pregando ali, anos na escola de Tirano e anos na praça de Corinto. Não sei. E o que você sabe do apóstolo Paulo? Eu falei, o que está nas cartas dele. Deus falou, pois é, eu tenho te revelado tanto, tanto, tanto. Uau. E se você não escrever, vai se perder. Só quem te escutou pregar num silk ou quem te escutou pregar num evento é que vai se lembrar. E essas pessoas também vão partir. Talvez elas contem para outras pessoas o que elas ouviram. E talvez não contem. Mas se você deixar escrito aquilo que eu tenho te ensinado, apesar do tempo limitado que os homens têm na Terra, você vai deixar um legado daquilo que eu tenho te revelado. Então, eu estou te contando isso, Sofia, para te animar. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, ele não deve ser o único, viu? O único deve ser o primeiro de muitos e muitos e muitos livros, onde você vai relatar experiências suas com Deus, vai relatar as revelações que ele vai lhe dar, porque se ele começou com essa profundidade, querida, quem viver verá. Quem viver verá, viu? Era isso que eu queria falar, mas continua a história do livro. Eu interrompi você. Isso, aleluia, aleluia. Continuando o livro, ele é um. Era para ser um devocional. Eu até liguei para a senhora uma vez. Lembro até hoje, eu estava na faculdade, aí eu saí, fui no banheiro da faculdade ligar para a senhora para te perguntar
o que a senhora achava de fazer, se eu fazia um livro de 40 capítulos ou 4 de 10. E aí a gente chegou na conclusão que seria melhor primeiro um de 10 capítulos e seguir. E foi aí que o livro começou a ser escrito. Eles são 10 capítulos principais, abordando a paternidade de Deus, começando um pouco sobre quem a gente é nele, depois o coração dele para algumas especificidades, e assim vai. E eu tinha. Ontem eu tava fazendo devocional, anteontem eu tava fazendo devocional, e eu queria só ler algo para quem tá aqui na live, e que é sobre a paternidade de Deus também. Isso o Senhor me revelou, isso não tá no livro, porque o Senhor me revelou faz 2 dias, mas eu tava lendo Filemon e Vai entrar no Hebreus. próximo, vai entrar no próximo. Amém! Eu tava, Mas fale. amém! Eu tava lendo Filemon e Hebreus. E aí, em Filemon, é uma carta de Paulo pedindo a um homem, que eu esqueci o nome, que recebesse Onésimo, que é um companheiro de Paulo. E aí, Paulo escreveu uma frase que me marcou muito, que tava assim, ó, ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo. Aí passa mais um pouco. Portanto, se você me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E aí, quando eu li essa frase, Deus falou que aquilo era uma revelação do coração de Jesus. E eu fiquei, meu Deus. E em seguida, em Hebreus 1:3, fala que Jesus é a expressão exata de quem Deus Pai é. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, quantas vidas, tanto da minha idade, assim, de todas as idades, tem uma visão muito fechada sobre quem Deus é. Não é aquele Deus de amor, não é aquele Deus que tá presente, que é um pai, que a senhora e eu conhecemos, vamos conhecer muito mais em nome de Jesus. E então o Senhor começou a falar comigo que muitas vezes a gente acaba pecando contra ele, julgando ele de acordo com as nossas experiências, com as nossas feridas. Como a senhora acabou de falar também. Então, para quem estiver ouvindo, não sei o que vocês passaram com o pai de vocês, mas com o meu pai, ele sempre foi incrível. Só que quando eu era um pouco mais nova, uns 11, dos meus 11 aos 15 anos, que foi uma época que eu tive depressão, que eu tive anorexia, eu falo um pouco disso no livro. O meu pai e eu, a gente entrava em embates. E porque ele não entendia muito bem, aí eu não entendia o que ele queria dizer, aí a gente brigava. Então, esses 4, 5 anos da minha vida foram muito marcados por atritos com meu pai, que feriram a nossa comunicação. Hoje é totalmente restaurado, muito melhor do que era antes, para a glória de Deus. Então, Amém. essas cartas de Paulo vão ensinando, a Bíblia inteira, ensinando a gente a perceber os ruídos na comunicação com Deus. Às vezes os ruídos é a nossa forma de olhar para nosso pai terreno, às vezes é o que a outra pessoa falou pra gente. Mas é lindo como a palavra vai transformando. Mas, pastora, fala um pouco do seu testemunho, né, com Deus Pai, como que a senhora tem algum episódio marcante? Isso aqui é uma dúvida minha mesmo, na verdade eu ia falar, mas me veio. Tem algum episódio marcante que a senhora sentiu, assim, o amor de Deus, a paternidade de Deus profundamente? Algo que marcou? Sofia, não tem um episódio específico, mas tem uma maneira que Deus trata comigo. Ele é amoroso comigo o tempo todo, são pequenos e grandes acontecimentos. Vou te contar um, por exemplo. A Mary é minha testemunha. A Mary está comigo há 3 anos. A Mary vive comigo o dia a dia, acorda e dorme, né? Vivemos na mesma casa. E já teve situação assim de eu sair de casa e falar, papai, eu preciso de uma vaga. Eu tenho um carro grande, o senhor me deu um carro grande, eu preciso de uma vaga grande. E exatamente em frente ao lugar que eu vou descer, sai um carro grande naquela hora para entrar o meu carro naquele lugar. Aí eu falo, pode o mundo inteiro dizer que é coincidência, mas eu tenho certeza que foi o meu pai. Meu pai deu um jeito de resolver logo o assunto dessa pessoa para ela ir embora e soltar a vaga para mim. E tem sido assim, grandes coisas, pequenas coisas, grandes coisas, pequenas coisas. Eu sinto o cuidado dele todo o tempo, toda hora, todo o tempo. É como um pai de braços abertos o tempo todo dizendo, filho, eu estou te amparando, eu estou te protegendo, né? E isso foi o que de mais maravilhoso me aconteceu na vida, porque pela minha história, um pai que não abraçava, um pai que não cuidava, um pai que não tocava, eu tinha muita dificuldade de receber Deus como pai. Eu fui muito jovenzinha para o Evangelho, 14 anos.
mas um relacionamento superficial com Deus, muito superficial. Profundidade, estudo da palavra, busca de conhecer as coisas que estavam narradas, mas não a busca do coração de Deus, não a busca do coração de Deus. Havia um muro que precisava ser derrubado, né? Um muro pelo sofrimento da infância, um muro pelo descaso, pelo abandono, pela rejeição, que todo mundo que conhece a minha história sabe a grandeza disso, né? Até que um dia o próprio Espírito Santo falou comigo que aquilo tudo que aconteceu na vida do meu pai era fruto das prisões espirituais que ele tinha. Ele tinha uma prisão, ele vivia num cativeiro. E eu tinha que ter, ao contrário, rejeição, aproximação, eu tinha que buscar me aproximar e levar para ele o que eu conhecia, que era a verdade de um amor verdadeiro, um amor que extrapola todo entendimento. Foi quando eu fui fazer o caminho de volta para me encontrar com meu pai. E o perdão que eu experimentei de ofertar para o meu pai foi grandioso na minha vida. Eu tenho certeza que esse perdão que eu ofertei para o meu pai foi que abriu a janela que estava fechada, que eu não conseguia ver o coração de Deus Pai. Eu não conseguia ver, e é muito claro pela própria palavra, quando você vê até Jesus ensinando a orar, né? Ensinando a orar, perdoa as nossas falhas, assim como perdoa os nossos devedores. Se não perdoar, o Pai não te perdoa. E essa palavra como é um modo, é uma maneira de, né? Nos perdoe como perdoamos aqueles que nos fazem mal, nos perdoe da mesma maneira. Então, eu certamente não senti o perdão de Deus, porque eu não ofertava o perdão para meu pai. Apesar de haver uma falsa manifestação de perdão em palavras, né? Não tem nada, eu perdoei. É muito comum no meio cristão as pessoas dizerem isso, mas eu fugia da aproximação. Agora imagine você se Jesus ou se o Deus Pai fala eu te perdoo, mas não chega perto de mim, né? Era isso que acontecia. Um perdão sem aproximação, era um perdão fake. Na verdade, era um perdão fake. Eu dizia que perdoava meu pai, mas quem disse que eu queria me aproximar dele? Quem disse que eu queria o toque dele, o abraço dele, o colo dele, né? E quem conhece a minha história sabe que no dia em que esse muro caiu e a ponte foi feita, que eu fui até o meu pai, no dia que o muro foi derrubado, eu cheguei lá e falei, eu quero escutar o seu coração. Eu quero escutar o seu coração. Quando eu cheguei lá, que ele abriu a porta, ele um homem grande, meu pai muito alto, eu pequenininha, saí com a minha mãe baixinha, eu vi o peito dele na minha frente, assim, quando ele abriu a porta. E eu, naquela hora, lembrei que eu queria escutar as batidas do coração dele. Nem eu sabia porque que eu queria escutar as batidas do coração. Naquele dia eu não sabia. E naquele dia minha filha tinha 12 anos de idade só. Porque ela chegou da escola um dia, ela falou, mãe, quem é o seu pai? E aquela pergunta foi um start. Aquilo foi um gatilho para eu começar a lembrar de toda a minha história. E, meu Deus, meu pai me perdeu, agora está perdendo a outra geração, né? Não aproveitou nada de mim. Eu fui uma filha que ele nem sabe o que eu fiz na vida, os conquistas que eu tive, as dores que eu vivi. E agora ele está perdendo a neta dele, 12 anos, uma princesinha pré-adolescente já. E naquela hora o Espírito Santo começou a trabalhar comigo, né? Porque eu achava que eu tinha perdido meu pai. Até ali eu dizia isso. Porque era o que eu ouvia, era a voz do inferno no meu ouvido para dizer: você não vale nada, por isso que você não é cuidada, você não vale nada, por isso que você não é amada. E naquele momento foi assim um start para eu compreender a verdade. O Espírito Santo falou comigo: você não perdeu seu pai, ele que te perdeu, ele que te perdeu. Você foi dada para ele como herança. Você foi dado para ele como um prêmio, como um presente. Os filhos são herança do Senhor e teu pai perdeu. Então, o teu pai, além do cativeiro que viveu, ele perdeu um presente que é você. Aí me lembra do perdão, nessa hora o Espírito Santo me lembra. Se eu não perdoo, eu não tenho perdão de Deus. Se eu não tenho perdão de Deus, eu não tenho salvação. Se eu não tenho salvação, minha oração não é ouvida. Se eu não tenho perdão, minha oferta não vale de nada. Se eu não tenho perdão, eu estou longe de Deus. Eu estou longe de Deus. Eu estou apenas perto da Bíblia e da igreja, mas eu estou longe de Deus.
E aí, naquela hora, vem o argumento que você conhece: eu já perdoei, não tem nada disso, né? Eu brigando com meus pensamentos. Eu já perdoei, claro que eu perdoei, eu conheço a Bíblia, tem que perdoar. É? Então vai atrás do abraço dele. Vai atrás do abraço dele. Mas eu não preciso me aproximar. Eu perdoei, mas não preciso me aproximar. Aí vem a palavra que foi determinante. Se tem perdão, tem reconciliação. Vai atrás dele. Vai atrás dele e vai fazer essa reconciliação. Isso foi tão importante, Sofia, tão importante, que eu falo que duas coisas começaram a acontecer na minha vida a partir desse momento e foi marcante na história da minha vida. Primeiro, eu entrei no papel de filha. Uau. Eu entrei no papel de filha de Deus. Agora sim, imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, do primogênito. Por quê? Porque o Pai o coloca na cruz, fazendo semelhante a homens, para ter carne e sangue, para ir para a cruz, para restaurar a semelhança entre nós e o Pai. Quando o Pai nos forma, lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, fala que ele nos fez a imagem e semelhança da Trindade. Lá está escrito: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nossa é plural, é Pai, Filho e Espírito Santo. A minha formação original foi essa. Foi ser semelhante ao meu Deus, que é triuno. E é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E qualquer dificuldade minha de entender isso decorria de uma orfandade humana, uma orfandade biológica, que me dava uma orfandade espiritual. Então eu entendi que naquela hora que eu quebrei esse espírito de orfandade na minha vida, que eu rompi com essa ferida, que eu permiti que Deus curasse essa ferida, que eu abracei meu pai, que eu botei a cabeça no peito dele, que eu pus a mão dele na minha cabeça para orar por mim, que eu reconciliei, na verdade, com a minha paternidade biológica. Naquela hora eu me tornei semelhante a Jesus. E se eu me tornei semelhante a Jesus, naquela hora o Pai envia para o meu coração o Espírito do Filho, que clama: Abba, Pai. Naquela hora, eu fui selada pelo Espírito do Filho. E a partir dali eu comecei a ver a minha paternidade eterna, espiritual, que me formou no ventre da minha mãe, que escolheu onde eu nasceria, que escolheu quando eu nasceria, que tem para mim a eternidade como Pai. Apocalipse 21, 7 diz: o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ele me será filho na eternidade. Eu tenho um Pai espiritual que está me aguardando, preparando o que tem guardado para mim, preparando um novo céu, nova terra, preparando uma vida eterna com Ele, me esperando, mas só porque eu fui curada de uma orfandade biológica, que eu cheguei ao coração dele como filha, que eu pude compreender as verdades da palavra. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo foi receber realmente a identidade de filha. O espírito do filho veio para mim e me ensinou a dizer: Abba, papai, meu paizinho, meu pai querido, meu pai. Hoje as minhas orações todas chamam ele de paizinho, papai. Eu oro o dia inteiro, pessoas pedem oração para cura de enfermidades, pessoas pedem oração para lutas na família. A minha oração é sempre: papai, olha para isso, papai. Eu intercedo por essa vida, meu papai, meu papai, meu papai, meu papai. Mas era Senhor Deus, era assim antes, né? E a outra coisa é que o meu pai biológico viu o Deus Pai em mim, porque ele viu um amor que não acusa, um amor que perdoa, um amor que tudo suporta, um amor que é o amor que Deus quer que nós manifestemos aos homens. E a partir dali começa a mudança de vida do meu pai também. Ali começa o processo de conversão do meu pai. Começa ali, eu não tenho dúvida disso. Meu pai, quando partiu para a glória, ele era um homem convertido ao Senhor, já havia entregue sua vida para Jesus. E isso tudo aconteceu quando eu permiti a cura dessa orfandade. Porque, na verdade, Sofia, Deus quer nos curar todo o tempo. O cuidado de Deus conosco é oferecer tudo o que precisamos, tudo, tudo, tudo. Quando você vê a profecia
do ministério de Jesus, né? O Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para quê? Para salvar, para curar, para libertar cativos e oprimidos, curar tudo, curar as dores do coração, transformar pranto em alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então, o desejo do Pai é isso. O desejo do nosso Pai Celestial é que sejamos pessoas saudáveis de corpo, de alma e de espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, apresentemos vosso espírito, alma e corpo íntegros. Íntegros é inteiro, irrepreensíveis, não é? Então, o desejo do Pai é esse. A cruz nos dá isso. Jesus veio para isso. Mas nós temos a escolha, a decisão de receber isso ou não. De aceitar esse bálsamo que cura feridas do coração ou não. De aceitar esse bálsamo que vem e que pode transformar nosso pranto em alegria ou não. Ficarmos chorando a vida inteira, lambendo feridas, chorando, chorando, chorando. Eu sempre digo o seguinte, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu vou permitir a cura, eu vou permitir o cuidar de Deus, eu vou permitir que a ferida que foi feita seja curada. Eu não vou deixar aquela menininha do passado, doente, maltratada, atrapalhar a vida que Deus tem para mim hoje. Não, não vou deixar, não vou deixar. Eu não vou permitir isso, eu vou fazer a virada, eu vou realmente deixar que Ele transforme o meu pranto em alegria. E foi isso que aconteceu. E a partir dessa cura, as revelações, tudo aquilo que Deus me ensina na palavra começaram a fluir aos borbotões. Porque é o Espírito que revela o Pai. É o Espírito que ensina os mistérios da palavra. É o Espírito que traz a luz aonde está obscuro, os mistérios da palavra. E se o Espírito não podia ocupar o meu coração por completo, como o Espírito do Filho, pronto. Eu não podia ter a metade do que tenho hoje ministerialmente, né? Então, é um show de Deus o que Deus faz com as pessoas para se manifestar na sua paternidade. É tudo que Ele quer. Eu digo assim, todo esforço dele, toda a parte dele Ele fez. Ele faz o homem para ser filho, como está escrito na palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38, diz que Adão foi feito para ser filho de Deus. Aí o homem se desvia dos caminhos, perde a semelhança, perde o DNA do pai, vai viver todo errado, mas o pai não desiste, antes até de formar o homem, sabedor do futuro, porque um dos atributos do pai é a onisciência, e na onisciência tem a presciência, tem o conhecimento prévio, sabedor do futuro, sabedor que o homem que ele faria para ser filho perderia o seu DNA, pecaria. Ele já providenciou a salvação do homem antes de fazer o homem. Olha que coisa mais linda, né? Antes de fazer o homem, providenciou a salvação do homem. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. E aí, no meio da Bíblia, ele manda o Cordeiro, ele manda o Filho para morrer no lugar do homem. Eu liberei uma palavra, eu estive no Rio de Janeiro recentemente, ministrando numa conferência, e ali naquela conferência, eu tive um discernimento espiritual tão grande, Sofia, do sacrifício da cruz. Eu falo que Deus vai nos revelando, Ele vai abrindo luzes na nossa mente à medida que avançamos, né? E Ele me mostrou algo lindo. Eu sempre digo, Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Tem uma querida minha aqui, Estela, acabou de mandar um beijo, a Estelinha. Tem muitas queridas agora que eu estou vendo aqui o povo que entrou. Estela, um beijo, te amo, viu? E aí eu estava lá, Sofia, e eu sempre digo, Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E lá no Rio de Janeiro, nessa conferência, Deus falou para mim, você como juíza sabe que uma sentença precisa ser executada. Uma sentença é um ato de justiça de um juiz. Uma sentença é uma prestação jurisdicional. Não pode escrever uma sentença e rasgar e jogar ela fora. Não tem sentido. Uma sentença precisa ser executada. E eu sentenciei o homem quando ele pecou.
eu sentenciei ele para a morte. E eu tinha que executar a minha sentença. Eu sentenciei, eu julguei ele para a morte. Por isso que no livro de João 3,16, depois de falar que Deus amou o mundo de tal maneira, fala que Jesus não veio para condenar o mundo, veio para salvar, porque o mundo estava condenado. E Deus nem fala naquela hora, eu já tinha condenado, a minha sentença condenatória já estava feita. A minha sentença estava pronta, perfeita e acabada. Mas eu precisava executar a sentença, senão ela não tem valor, ela é só um papel. E aí eu executei a minha sentença na cruz. Meu filho foi a execução da minha sentença. Eu matei o meu filho para executar a minha sentença. Para a minha sentença ter valor. Meu Deus, quando eu entendi isso, eu falei, que amor é esse? Que amor é esse que Deus tem por nós, Sofia? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Ele executou a sentença, ele é um juiz perfeito, ele é justo. E a sentença dele foi executada. E ele disse, como meu filho era também Deus, ele ressuscitou, ele não ficou morto. Mas a morte dele na cruz foi a execução da minha sentença. E aí você vê o tamanho desse amor de Deus. Aí você pensa, no meio da Bíblia, ele faz isso pelo homem. E no fim da Bíblia, ele tem uma promessa: vai viver eternamente como nosso Pai, Pai. O vencedor dará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Vai ser Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Deus e Pai. Na eternidade, nós teremos todos, um Deus Pai, um Deus Pai. Todos aqueles que entregaram a vida para Jesus, todos aqueles que receberam o sacrifício da cruz, todos aqueles que entenderam esse grande amor e correram para os braços dele, meu Deus, vão viver com esse Pai de amor a eternidade. Pense a grandeza disso. Meu Pense a Deus. beleza disso, né? Está próximo esse grande dia. Estelinha escreveu, está mesmo, Estela, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Nossa, pastora, sua história maravilhosa que a senhora compartilhou aqui me fez lembrar de uma vez. Foi acho que em janeiro desse ano, foi esse ano. Eu tava lendo uma das cartas de Paulo, se eu não me engano, na segunda Coríntios. E fala que a gente vai conhecer Jesus aqui, Jesus o Pai, né? Assim, o coração de Deus Pai na pessoa de Jesus. E fala que a gente vai conhecer Deus aqui na Terra como se fosse um espelho sujo. E que agora a gente conhece em parte, mas em breve a gente vai conhecer inteiramente, que é quando nós vamos morar com ele. E eu tô no meu quarto, né? Eu tava sentada aqui no chão, eu gosto muito de ler a Bíblia sentada no chão. Eu tava sentada no chão, e aí eu nem sei porque assim, eu só olhei pra mim, tem uma janela aqui, né? Eu só olhei pra janela e eu vi fisicamente, eu vi Jesus, pastora, nessa hora. Eu falei, não. Só que eu fiquei um pouco chocada. Primeiro eu achei que era algo meu, assim. Eu falei, não, acho que foi um reflexo. Eu vi ele no reflexo do vidro sujo da minha janela. Eu não tinha lido essa passagem do vidro sujo naquele dia, fazia uns dias. E quando eu olhei pra janela, eu vi, assim, a face de Jesus no vidro. E eu fiquei, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, falei, meu Deus. E a partir desse momento, o Senhor começou a ministrar no meu coração algo que é meio sutil. Muitas pessoas, inclusive eu, né? Eu achava assim, nossa, se eu for na presença de Deus, eu tenho que vir assim, encolhidinho, porque, nossa, eu devo estar incomodando Deus. Deus. É uma falta de paternidade isso. E eu falava, nossa, como não vou incomodar Deus, vou falar só isso aqui como se eu tivesse ticket com Deus, sabe? Ah, tem que, se eu pedir isso, eu não vou poder pedir aquilo. E depois dessa experiência, eu tava bem curada nisso, mas o Senhor me levou para um nível mais profundo de cura, porque caiu uma ficha. Racionalmente eu sabia, mas caiu uma ficha assim dentro de mim de que Deus quer estar com a gente. Ele quer. E quando eu entendi que ele quer, começou assim uma temporada eu digo que tem o primeiro amor, né? E eu sempre oro para que o Senhor nunca deixe o meu primeiro amor para ele se apagar. Que se for se apagar, que vem o segundo amor, o terceiro amor, o quarto amor, e vá se renovando. E eu creio que esse episódio, o Senhor, o fogo talvez estivesse assim, deixando um pouco de queimar. E veio, colocou mais lenha, colocou mais óleo. E, nossa, foi maravilhoso. E tem um trecho em Ezequiel, inclusive, tá aqui, ó, tô com
a Bíblia. Inclusive, é assim. Porque assim diz o Senhor: Eis que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, como o pastor que busca o seu rebanho. No dia em que encontra ovelhas dispersas, assim as buscarei, e as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei de diversos países. E aqui eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Eu os apacentarei com a minha justiça. E esse episódio marcou muito a minha vida, porque eu falei, caramba, eu acabei de ver Jesus fisicamente. Eu vou para sempre lembrar. E foi num vidro sujo. E eu penso, se o Senhor traz tudo isso de cura pra gente aqui na Terra, nem aqui, assim, nem aqui na Terra, assim, mas se ele traz tudo isso de cura em um momento, assim, de 15 minutos que eu sentei no chão do meu quarto, como eu, assim, desejo que a minha geração comece a buscar Deus desde cedo. Meu Deus, quantas mulheres vão assim deslanchar na presença do Senhor, se livrando de muitas feridas, porque é muito lindo o Senhor falando que vai curar as doentes, mas o quão não mais lindo ou menos lindo, mas o quão forte também é poder pegar a ovelha antes dela se machucar É e verdade, evitar que ela se machuque. é verdade. Guardá-la num aprisco para ela não se machucar, né? Exato. Trazê-la para junto de si. Eu estou vendo aqui a minha querida Fabi. Fabi é uma conselheira que tem sido bênção na nossa vida. Tem mais gente aí, mas não dá tempo para ler todo mundo, não. Fabi, eu te amo, viu? Estela, eu te amo. Meu Deus do céu. Eu amo esse povo todo que me acompanha, que me ajuda, que me dá a mão aí. É um povo lindo. E estou vendo a Kátia também, sua mamãe. Eu amo a Kátia. Kátia, estou precisando de você. Olha como eu estou caidaça, Kátia. Olha isso. Vamos dar uma esticada aqui, minha querida. Mas olha, é isso mesmo, Sofia. Eu tenho certeza, certeza, certeza que quando começa na tua idade, com essa experiência de buscar o coração de Deus, vai ter cada vez mais. À medida que busca, vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis. Se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, né? A Bíblia inteira, ela é a manifestação do quanto Deus é interessado pelos homens que ele formou para o louvor da glória dele. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. A Bíblia fala em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O amor que Jesus manifestou entre os homens, o cuidado dele com as pessoas, o zelo dele com as pessoas, é a manifestação de um amor verdadeiro, genuíno e o mais, a doação da sua própria vida, né? Um ato de amor de se entregar naquela cruz. Então, o Pai que nós temos como Pai Celestial, ele nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, mas ele não só nos ama, ele é amor. A palavra diz que ele é amor, ele é a expressão exata do amor. E quando a gente consegue compreender isso, quando perde aquele temor reverencial que o homem não precisa ter, o homem precisa ter, sim, um temor amoroso, temor de ficar longe de Deus, não um temor de ser esfaqueado por Deus, né? Mas um temor que guarda a santidade de Deus, sendo santo como Deus é santo. Aí sim, esse ser humano vai ver a paternidade real que ele tem no mundo espiritual. E aí ele vai dormir e acordar com esse pai. Ah, quando ele acorda já é bom dia, papai. E quando ele for dormir, boa noite, papai. O senhor não dorme, eu vou dormir, o senhor guarda o meu sono. E vai ter uma intimidade gostosa, um diálogo permanente com Deus. A história muda. A intimidade vai gerar relacionamento. E o relacionamento vai gerar revelação. Aí, minha filha, não tem para ninguém. Aí o pai acorda a gente para conversar com a gente. É como se ele dissesse: eu estou com saudade de você, minha filha, acorda, vamos conversar. Eita, Deus lindo, né? Papai, esse é o nosso papai. E é isso, Sofia. Eu não posso demorar muito, porque eu vou viajar amanhã. Eu vou sair, eu estou em Morungaba, na fazendinha, onde meu filho tem aqui uma estrutura que ele está construindo para fazer eventos, onde estão as minhas netinhas Zoe e Liz. E amanhã nós vamos sair daqui 5 horas da manhã para São Paulo para
embarcar em Guarulhos. Então, eu não posso dormir muito tarde, eu não arrumei malas ainda. Meu Deus. Mas eu, mas eu vou arrumar, tudo dá tempo, né? Tudo dá tempo. Então, eu quero aproveitar e dar uma palavra para as pessoas que estão nessa live, né? Nós ficamos batendo papo às 2 e agora eu quero dar uma palavra para essas pessoas. Se vocês têm feridas no coração produzidas pelos pais, feridas no coração produzidas pela construção de famílias disfuncionais, chega diante de Deus e peça a cura disso. Porque junto com a cura vem a descoberta de um pai que te ama, que te formou, que te fez, que ainda diz assim: ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Um pai que vai fazer tudo pela sua vida, tudo, tudo, tudo. Não vai desistir de você nunca, 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 nunca. E tem planos eternos para a sua vida. Então não fique, não fique, não fique vivendo de feridas, de dores. Procure cura. Aonde? Nós temos um seminário, Silk. A Sofia falou dele. Seminário Intensivo Internacional de Libertação e Cura. Eita! E esse seminário é presencial, mas tem online também. Se você entrar no meu site, pastorataniatereza.com, você vai encontrar lá seminário, clica lá, você vai ver os presenciais e os online também. E você vai ver quando e onde teremos silks. Temos em vários lugares do Brasil e do mundo, até na Europa, nos Estados Unidos. E esse lugar é lugar de cura. Muitas pessoas foram para lá com feridas terríveis no coração, uma orfandade que impedia de ouvir a voz de Deus, impedia de chegar ao coração de Deus como Pai. Essas pessoas foram curadas, curadas. Hoje dão testemunho da vida que tem de relacionamento com o Pai, de revelação das coisas do Pai. E é uma virada na vida das pessoas, é uma virada. Então não fique ferida a vida toda. Tem o médico dos médicos que vai te curar, vai curar essa ferida, vai passar o bálsamo que cura e você vai sair do silk prontinha para viver intensamente tudo que o Pai preparou para você. Ah, olha quanta gente fez o silk que está aí dando testemunho. É um lugar de cura, 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 de libertação, de cura. Agora, cuidado, viu? Cuidado, eu vou aproveitar essa live para fazer um alerta. Cuidado, porque tem muita gente que está querendo pegar uma beiradinha naquilo que fazemos, dizendo que faz parte do nosso ministério, não fazem, dizendo que faz o que fazemos e não fazem, na verdade, não passaram por todo o processo. É alguém que quer um diploma de universidade sem pagar o preço de ficar 5 anos no banco. É alguém que quer fazer uma placa no seu consultório sem passar pela faculdade de medicina, como sua mãe passou, né? Pessoas que querem queimar etapas e, com isso, colocam em risco a vida de pessoas, porque se você não tem profundidade na palavra, se você não tem vida com Deus, se você não tem um chamado de cura e libertação, e se você não tem um ministério direcionado por Deus e vai se meter a curar pessoas, você vai ferir pessoas mais ainda e pode até deixá-las desanimadas com a igreja, com a palavra de Deus e com tudo. Então, cuidado, cuidado, você que vai procurar cura, olha onde você está indo, viu? Olha onde você está indo. Assim como você não vai procurar qualquer médico para operar seu coração físico, você vai procurar os especialistas para fazer isso, para cirurgiar o teu coração. Não vai procurar qualquer um que se diz pastor, que se diz capaz, ou pastora, para fazer esse trabalho com você. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Não pode ser feito de qualquer maneira, viu? E você vai ter uma experiência profunda com Deus se você passar por um processo verdadeiro de cura e libertação. Não tenho dúvida disso. E aí eu quero me despedir, honrar mais uma vez você, Sofia, dizer que eu amo sua vida, que eu admiro você, que eu vejo você com um futuro brilhante, não só na sua vida profissional, como mulher, que você vai ser uma mulher madura um dia, mas como uma menina de Deus que vai se tornar uma forte mulher de Deus, vai ter uma luz que vai brilhar à sua volta. Eu vejo isso com o meu coração, eu vejo isso.
eu vejo pelos olhos do coração. E é uma alegria ter você na minha tropa, viu? Na minha tropa de elite. É uma alegria ter você comigo, é uma alegria ter você fazendo parte daquilo que faço. E quero ver, eu quero um dia estar bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha, sentadinha numa cadeirinha e você pregando para uma multidão assim. Aleluia. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, pois é, ela me conheceu no começo do começo do começo. Não é? Eu quero isso, quero viver para ver, viu? Viver para ver. Pastor. Um beijo bem grande em todo mundo que está aqui. Hum, Esse povo que veio, viu? Que veio, esse povo que está com a gente aqui. Um grande beijo. Olha só, Marco está aí, seu papai está aí, sua mamãe está aí, queridas do coração, pessoas que caminham junto com a sua mamãe também estão aí. Que bênção isso, né? Que bênção isso. E como glória. essa live, e como essa live vai ficar gravada, ela vai ficar aí para outro tanto de pessoas assistirem, né? Muita Pastor, gente verá. quero te agradecer, te honrar a senhora publicamente, assim, como referência da minha vida de mulher de Deus, de pastora, de coração de Jesus. E abençoar todas as pessoas nessa live. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Oro para que o Senhor revele cada vez mais o coração dele para vocês, como pai, que vocês tenham ouvidos e olhos e mente e coração para eu receber e ouvir e entender. Amém. E quem tiver nessa live, já vou encerrar. Comenta no, eu vou deixar ela salva. Comenta no post pai ou coração. Pai ou coração, uma dessas duas palavras. Eu vou enviar no direct de todos que comentarem. O site oficial do Silk, o site oficial da pastora Tânia e também um resuminho de alguns versículos de Coração de Deus Pai. Alguns estudos que eu tenho feito. Deixa eu fazer o meu comercial aqui, né? Aproveitar essa oportunidade. Meu nome é Tânia Tereza com Z. Tânia Tereza com Z. Você sabe que, Sofia, que só tinha uma pessoa na família que falava meu nome por inteiro, era uma tia. Todo mundo falava Tânia, Tânia, Tânia. E ela falava Tânia Tereza, você é Tânia Tereza. E isso ficou no meu coração, eu sou Tânia Tereza, é isso que foi o nome que me foi dado, né? Se colocar Tânia Tereza com Z lá no Google, vai achar tudo, tudo, tudo. Vai achar o meu site, onde tem os cursos, onde vai encontrar o Silk, vai achar o meu Instagram, vai achar o Telegram. No Telegram eu tenho um grupo de ovelhinhas. Oh, meu Deus, já está com quase 25 mil ovelhinhas. E toda noite eu entro lá para orar. Toda noite eu entro lá para orar. Depois que eu arrumar a mala, eu vou entrar lá para orar ainda hoje com as minhas ovelhinhas. E eu estou vendo que tem ovelhinha aqui, tem ovelhinha aqui. Já entraram algumas muito queridos, muito queridas. E você vai me achar, vai ver minha agenda, vai saber tudo, né? Olha, eu sou aí, ovelhinha, ó. Uma está dizendo aqui, eu sou ovelhinha, e outra, eu sou ovelhinha. Olha só, minhas ovelhinhas. Olha que coisa linda. E outra coisa, eu sou uma velha high-tech. Eu tenho Spotify, eu tenho TikTok, olha isso, tá vendo? Vai me encontrar em todos os meios de comunicação das redes sociais e vai encontrar pregações e vai encontrar muita coisa. Hoje mesmo eu fiz um vídeo que subiu hoje, daqui a pouco vai estar lá. E é assim, eu não paro de produzir, porque enquanto eu viver, Sofia, enquanto eu viver, eu quero falar desse Deus, desse amor, desse resgate, do que Ele tem para nós, viu? E é isso, um beijo no teu coração, vai me permitir sair, pode ficar aí com eles, pode ficar que você tem ainda gente aí para responder. Minha mãe. Ai, linda! Beijo no teu coração, Kátia, também. Beijo para todas as minhas ovelhinhas. Fui! Vamos Beijo. amá-las agora. Te Beijo, amo. beijo, beijo. Te amo. Gente, muito obrigada por todos vocês que compareceram à live do fundo do meu coração. Para encerrar, eu só vou repetir o recado para quem chegou agora há pouco. Não aqui nos comentários, mas assim que eu encerrar a live, vai ficar no meu feed salvo a live gravada. Nesse post, vocês comentam coração ou pai, e aí vocês vão receber esse arquivo que eu comentei com o site da pastora Tânia e com algumas reflexões do coração de Deus que eu tenho anotado e estudado. Antes de encerrar completamente, só quero orar por vocês nesses últimos minutos. Senhor Deus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por cada vida
Senhor, obrigada por isso, obrigada pela pastora Tânia, obrigada pela sua presença que se fez presente, obrigada pelo seu coração, que dia após dia é revelado a nós. Senhor, eu oro por cada vida aqui que está nessa live agora ao vivo, todas aquelas pessoas que passaram pela live e aquelas que ouvirão depois dessas palavras. Senhor, encontra cada uma delas de forma sobrenatural, de forma mais profunda. Senhor, que depois delas ouvirem a sua oração, que seja um divisor de águas, Senhor. Não por minha causa, pelo amor do Senhor, não por minha causa, não pela minha oração, mas por causa de quem o Senhor é. Espírito Santo, eu peço em súplica a Ti que cada vida, Senhor, que se dispôs a conhecer o Teu coração, tenha um encontro profundo com a Tua paternidade. Que o Teu Espírito Santo possa curar cada ferida, possa sarar, Senhor, cada dor, cada amargura. E que toda raiz, Pai, de incredulidade, de medo, de distorção de quem o Senhor é e de quem cada um é em Ti, seja arrancado em nome de Jesus, pela raiz, pelo fruto, com tudo, Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Eu encerro essa live entregando a Ti e sabendo que o o Senhor começou aqui, o Senhor vai terminar, porque o Senhor é fiel para completar a obra. Muito obrigada. Amém. Obrigada, gente. Amo vocês, Deus ama vocês também, hein? E no post, aqui nos comentários eu não acho vocês depois.